Vamos lá, gente. Então, vamos lá, mais um encontro nosso aqui, falando exatamente o que é da nossa conta. Estamos aqui eu e Fernandinha. Fernandinha, todo mundo conhece aí, Fernando Dourado, uma experiência enorme aí como apresentadora, como repórter, também como influenciadora, não, mas eu diria a você que exatamente como articulista, né? Política, é Política, isso. tudo bem, Fernando, aí na Assembleia Legislativa. E vamos lá. Vamos lá, eu queria que você apresentasse para a gente aí esse nosso hoje parceiro desse bate-papo agradável, que eu espero que, como sempre, né, Antes de seja. apresentá-lo, vou falar a respeito de Paulo Cavalcante, que é o presidente da Associação Comercial da Bahia, empreendedor e também escritor, né? E falar também do nosso privilégio de estar aqui com o deputado federal Otto Alencar, o deputado mais votado do estado da Bahia. Filho do senador Otto Alencar, que também teve uma votação expressiva nas últimas eleições, com mais de 4 milhões de votos. Bem-vindo, deputado. Eu agradeço a vocês que estão nos ouvindo e vendo. Boa noite a você, Paulo, meu amigo, uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Também você, Fernando, um ícone da comunicação baiana. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Que maravilha, aí sim, Obrigada. maravilha. É isso que é bom, né? Quando a gente está ainda assim com essa intimidade, né? Próximo às pessoas que a gente gosta, fica muito mais fácil, né? Até de ouvir as nossas divergências e as nossas convergências. Isso é ótimo. O importante é que, dentro desse espírito, né? Que está aqui, é da nossa conta, reflexões sobre a consciência cidadã participativa, né? Que eu acho que é transformadora, que eu digo, não existe salvador da pátria, a união de todos nós, a participação de todos nós, que vai fazer o Brasil que a gente quer e que a gente precisa. Essa é a ideia. Eu concordo. Então, estamos nessa linha, essa é o que a gente vai buscar aqui, conversar e conhecer um pouquinho das ideias. Fernandinha, por favor, fica à vontade, você estava aí Vamos toda falar, preparada para perguntar. vamos falar a respeito, começar logo falando a respeito do PSD. O PSD é um partido muito forte nacionalmente e também aqui na Bahia. Eu costumo dizer que o PSD tinha antes, era o tripé do Estado, que era o PSD, o PP e o PT. Tirou um pezinho do tripé, que foi o PP se debandou para o outro lado e ficou o PSD e o PT, que são os partidos mais fortes, é uma base de sustentação mesmo. Obviamente, eu não estou desmerecendo os partidos menores. O meu questionamento é o seguinte: esse ano é um ano eleitoral, o PSD tem mais de 100 prefeitos. É uma briga acirrada do PSD, eu acho que é o PP, né? De quem tem mais prefeitura. Qual a expectativa do partido, deputado, em relação a este ano? Eleições municipais são sempre um momento para que a gente possa reafirmar os nossos compromissos com as nossas lideranças. Eu sou um municipalista convicto. Então, na Câmara, por exemplo, a gente tem que eleger algumas prioridades. A prioridade minha sempre é a população mais carente, em primeiro lugar. Depois, os prefeitos, os vereadores, porque a vida das pessoas está nos municípios. E aí, depois, a gente tem outras pautas: desenvolvimento econômico e social, meio ambiente, apoio ao micro e pequeno empresário, enfim, outras eh, linhas de atuação que eu acho importante. Período eleitoral municipal é sempre também uma disputa saudável entre partidos de outros, né, que não fazem parte do governo É uma guerra estadual. política, né, É, deputado? eu chamo de concorrência. Eu fico brincando sempre que política você pode concorrer sem ter inimigos. Às vezes, entre amigos, você concorre. Né? Eu fico brincando, sempre falo o seguinte: pô, eu fiz artes marciais minha vida toda. Então, quando eu treinava com meus colegas, a gente lutava muito duro, mas depois saía para tomar cerveja. Então, Certo. De boa, você pode concorrer, mas você não precisa ser inimigo. É natural que nos municípios onde a gente atua, às vezes a gente tem concorrência com partidos que não sejam da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues, que eu mando aqui um abraço, mas também, às vezes, a gente concorre com partidos da própria base. É claro que o PSD faz de tudo para unir o grupo da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues. A gente faz o máximo possível para isso. Nós temos uma visão mais cartesiana no que trata a questão estratégica. Quando é para ajudar as pessoas, eu sou muito coração, o senador também. Mas
Quando é para estratégia política, assim como também para empresarial, você tem que ser um pouco mais cartesiano. Então, a gente avalia muito em consideração, por exemplo, a característica do candidato, a capacidade técnica dele, se ele tem um bom caráter, se ele está bem nas pesquisas. Então, são uma série de fatores que vão levar com que você, por exemplo, tenha um bom candidato. Eu, por exemplo, quando chego nos meus municípios, eu não procuro a pessoa que é mais votada. Eu procuro a pessoa que tem mais caráter, mesmo que ela não tenha tido tanto voto. Porque se a pessoa tem bom caráter, gosta de trabalhar, é humilde, ela tem uma boa característica, você tem como fazer com que ela se torne um líder local e às vezes até um líder regional. Acontece muito isso. Então, por exemplo, assim, eu tenho aproximadamente 30 prefeitos, a gente vai lutar para a reeleição deles, mas existem aí pelo menos mais 30 municípios que a gente tem candidatos que a gente pode, hoje são candidatos a prefeitos que podem chegar a ser prefeitos de fato. Alguns com mais experiência, outros nem tanto, alguns com a experiência empresarial, mas não política. Então, assim, eu poderia listar alguns aqui, mas eu ia ser injusto, né, se indicasse alguns. Mas, por exemplo, nós temos empresários que nunca foram políticos na vida e resolveram vir para a política por missão, por propósito, que é o meu caso. Entendeu? Então, você pode, por exemplo, como Paulo, atuar na política direta ou indiretamente pelo propósito de você ter um estado melhor, um município melhor, um país melhor. Então, assim, eu sou empresário, eu sempre falo, quando alguém me pergunta que eu vou fazer algum registro da minha profissão, eu falo, sou empresário. Eu estou político. E a gente tende muito nas campanhas municipais agora, a gente mostrar isso, o trabalho que a gente fez com o apoio do ex-governador Rui Costa, agora com o apoio do nosso governador Jerônimo Rodrigues, vamos ter também o apoio do presidente Lula. E nesses municípios a gente tende a gerar muitos investimentos através de emendas, recursos de investimento do governo do estado e investimentos do governo federal para a gente mudar a vida das pessoas. Com o apoio do ex-governador Rui Costa, nos municípios onde eu tenho prefeito, que é mais fácil de ajudar, a gente chegou a investimentos de 50 a 200 milhões de reais. E isso muda a vida das pessoas, muda a característica das pessoas, da cidade em si. Investimentos em infraestrutura, como saneamento, pavimentação, drenagem, geram muito emprego, apoio à saúde, à educação. Rui Costa foi o governador que mais investiu na área de educação. Fez escolas padrão integral, de tempo integral, que são realmente que não devem nada a empresas, a escolas privadas. Então, assim, a gente vai mostrar agora o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo ao longo de 6 anos. Eu, o senador Otto Alencar, os outros deputados estaduais e federais do PSD, vamos mostrar. São 7, né, deputado? Nós temos aí, e em federal, 6. 6 eleitos, né? Mas deixa eu 6. aproveitar, deputado Otto, você entender qual é a questão, Tinha. Qual é a questão? É a seguinte, você sabe que eu luto muito, né, pela função, eu sou um ativista da função social da empresa, como empresário. Eu acredito muito na Constituição de 88, que é onde eu fundamento toda a minha fala, todo o que acredito. Né? Como eu digo, nós temos 35 anos de uma Constituição, que na época, para mim, foi uma das mais bem pensadas e mais justas que nós poderíamos ter naquele Pacto Social de 88, porque lá nós temos a empresa, né, a livre iniciativa, a liberdade de expressão, a liberdade de você empreender, ou seja, você tem a propriedade privada, você tem tudo que é importante para o desenvolvimento econômico e social de uma nação, e você também tem lá o lado social bastante forte. Você tem exatamente a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, a moradia, assistencialismo, indistintamente, né, para todos. Isso é fantástico, né? Está lá na nossa, como sendo exatamente princípios da nossa fundação, da nossa Constituição Cidadã, nosso Pacto Social. Mas o que acontece? Eu tenho 35 anos e eu próprio estou nessa linha que você falou de propósito de vida, me jogando exatamente com a democracia participativa, acreditando que a gente pode fazer mais, que a gente fracassou, né, a sociedade brasileira quando ela não conseguiu
o que prometeu em 88, que foi erradicar o analfabetismo em 10 anos, até 1999, né? 88 começou e a gente parou de colocar isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo, efetivamente, eu estive presente na assinatura da licitação de 11 escolas aqui em Salvador. Fantástica. Escolas realmente que, quando você vê os depoimentos dos alunos, que são mais importantes, e foi o que o próprio governador Geraldo falou e que eu também coloquei, né, quando eu fui entrevistado, eu disse a ele, olha, eu acho espetacular, mas o que eu mais gostei foi de um professor chegou lá e dizer, eu prometi que nós vamos aumentar 5 pontos no nosso avaliação, né, de capacitação do nosso ensino, que isso que é importante, ou seja, e principalmente eu vejo uma carência muito grande do ensino de cidadania, do ensino efetivamente, da gente ensinar as pessoas, né, a entender, a ter sentimento de pertencimento e unidade, a entender que o serviço público não é nenhum favor, é uma obrigação, está no artigo 37 da Constituição, e que nós pagamos impostos, 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 impostos para isso. Nós estamos agora com a reforma tributária, da qual a Associação Comercial da Bahia, através do Instituto de Brasil, através da Frente Parlamentar, da qual que você participa também, do empreendedorismo, né, que você está lá com a gente, eu coordenei o grupo de trabalho 6, né, que apresentou, já protocolou várias emendas protocoladas para vocês se municiarem, olharem, né, e da parte de decidir. E nós temos também futuramente a reforma administrativa. Eu atropelei um pouquinho tudo, mas para chegar exatamente onde eu quero, é o seguinte. A gente precisa, para a gente ter um país melhor, a gente precisa de consciência cidadã, de inteligência cidadã. E aí, é isso, a minha provocação é em relação a isso aí. Você não acha, e você é um jovem, jovem mesmo, político brilhante, você não acha que se a gente efetivamente, a sociedade civil organizada, se a gente continuar fazendo esse trabalho de participação, porque eu digo a você que até fazendo uma crítica aos meus próprios companheiros de presidência, que estão dirigindo associações de classe empresárias, eu acho que falta isso, a gente ficou muito dividido. A gente volta a entender que a gente precisa olhar para o social e participar e contribuir com vocês que fazem isso, a nossa representatividade. Você não acha que, efetivamente, para que a gente possa ter essa eficiência na educação pública, a gente não precisaria realmente ter essa intensiva a ideia de dar ao nosso povo consciência cidadã, cidadania? Sim, eu vou dar um exemplo. Eu sou muito a favor da parceria das escolas públicas com a Polícia Militar, que chamam erroneamente de escola militar, mas na verdade não é. O que acontece é que o governo do estado, quando resolveu fazer essa parceria, a intenção do governo era trazer de volta uma discussão sobre valores, disciplina e respeito, Boa. que você estava perdendo nas escolas. Então, eu me lembro muito bem que a primeira escola que foi, uma das primeiras escolas que foram escolhidas, foi inclusive na minha região, a região da Chapada Diamantina. Eu não me lembro qual era a escola, mas ela é uma escola que estava com índices muito ruins. Infelizmente, você tinha uma agressividade muito grande dos alunos com os professores, tráfico de drogas dentro da escola. E quando você implantou a parceria com a Polícia Militar, que nada mais é de policiais militares aposentados, que vem para implantar um sistema de disciplina, de responsabilidade, de cultura de valores, a escola mudou de uma hora para outra. Maravilha. O que eu acho é que é importante a infraestrutura, mas uma das coisas que mais falta hoje, talvez no brasileiro, é a retomada dos nossos valores familiares e culturais, que a gente vem perdendo há muito tempo. Eu não posso lhe dizer como a gente chegou a esse ponto, mas eu tenho certeza absoluta que daqui para frente, a nova geração de deputados estaduais, federais, políticos, de apoiadores sociais, precisam se preocupar muito nessa questão dos valores. Perfeito. De você escolher candidatos que tenham a capacidade de forma honesta, justa
implantar na política uma cultura de meritocracia e produtividade, de bons valores, para que a gente comece a melhorar e dar o exemplo para a sociedade. Uma dos grandes exemplos que a gente pode estar dando foi a votação da manutenção da prisão do deputado Chiquinho do Rio de Janeiro. Foi uma demonstração, principalmente de uma grande parcela de deputados que entraram agora, que votaram pela manutenção. A discussão estava entre a questão de o deputado não ter sido pego em flagrante, artigo 45, e do outro lado, deputados federais como eu, que acreditavam que ele não poderia ser liberado porque tráfico de drogas, milícia, organização criminosa e assassinato com requinte de crueldade, eles fazem parte de crimes hediondos. E, na minha opinião, crimes hediondos, como já vem sendo discutido na Câmara, eles não podem ser afiançados. Você não pode ter fiança, você tem que ter uma postura mais dura para que a gente acabe com essa doença social que nós estamos vivendo. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou um dos deputados federais que sou a favor, por exemplo, de não ter nenhum tipo de liberalidade com a questão das drogas. Dentro da Câmara e do Senado, uma boa parte dos deputados, inclusive dos senadores, ficaram contra a decisão do STF. A gente, na minha opinião, e foi o que aconteceu no Senado, definiu-se que a gente não quer ter nenhum tipo de tolerância com as drogas, com o tráfico de drogas, com crime organizado, com milícia. Não é... Eu digo assim, então, está vindo uma nova geração que está querendo mudança. Maravilha. Né? Existem outras votações que demonstram isso. Né? A gente, por exemplo, vou dar outro exemplo que é muito polêmico, mas assim, a gente quer reforma agrária, mas sem invasão de terra. Pronto. Por quê? Porque você não pode estar invadindo a terra das pessoas que têm direito à terra. Exatamente. Então, Perfeito. assim, E o foram PSD, adquiridas, o PSD, ele é um partido social-democrata, ou seja, a gente quer desenvolvimento econômico e social, somos da democracia, mas sem perder a visão social. Então, a gente nem de um lado é direita extrema, nem do lado é esquerda extrema. Pronto, eu acho perfeito. Eu acho que se eu tivesse que me definir, eu não falo pela associação, mas até falando como eu achei agora. Sou exatamente o que eu penso. Você tem um lado social que eu estou defendendo, estou escrevendo, estou dizendo que não é possível. A gente precisa entender que vai ser muito melhor se os filhos das babás dos nossos netos estiverem estudando todos juntos. Se a eficiência da educação é que vai dar igualdade, é que vai dar igualdade de oportunidade. Eu estou defendendo que a saúde pública realmente funcione, que a gente entenda isso. Agora, isso é social, porque isso é que vai fazer eu diria assim, exatamente promoção da riqueza, promoção do bem-estar, do resultado, entendeu? Então, veja bem, não existe, para mim, na minha concepção, país próspero sem ter produção de riqueza, sem as pessoas terem capacidade cognitiva de gerar riqueza, sem as pessoas se sentirem pertencentes ao seu país, né? Eu até comparo, Otto, não sei se você já viu, mas eu dizendo isso, que é interessante, né? O cara é Bahia e Vitória, aí o cara, eu sou Bahia, eu sou Vitória. O Vitória pode estar na série C, não sei, o Bahia também, mas o cara continua sendo Bahia e Vitória. O presidente do time pode cometer um deslize, ele continua sendo Bahia ou Vitória, ele não troca o time dele, mas a gente vai dizer assim, esse país não tem jeito, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Itália, eu vou para Portugal, eu vou sair daqui. Mas quando a bomba estoura na nossa cabeça lá na faixa de Gaza, a gente quer, opa, eu quero voltar, eu sou brasileiro, vamos buscar um avião para me buscar, que eu quero voltar para nossa casa. Então a gente precisa ter esse mesmo sentimento de pertencimento que tem pelo nosso futebol, pela nossa nação, pelo país que a gente vive. Então, exatamente, eu acho perfeito quando eu vejo você
está dando esses depoimentos, que é interessante, porque você está dizendo o seguinte: eu acredito, a questão é essa, eu sou social, mas eu não posso me afastar da nossa Constituição, não posso me afastar da livre iniciativa, não posso me afastar da liberdade de expressão, não posso me afastar do caso do fato, efetivamente, do empreendedorismo, eu não posso ter uma propriedade privada ser invadida. Peraí, vamos fazer a reforma? Vamos. Sim. A gente é Vamos a favor da assistir, reforma. claro, mas Por não pode exemplo, ser na raça, não quando eu pode era ser... presidente da Ah, Desembahia, para deixar uma coisa clara aqui para os tá. pequenos produtores rurais, para quando eu era presidente da Desembahia, Jerônimo Rodrigues era meu conselheiro. Aí um dia ele chegou assim para mim e falou: Otto, por que você não consegue? Você está financiando os grandes produtores rurais e não consegue financiar os pequenos. Aí eu falei, na época o governador Jerônimo era meu conselheiro, ele era Uhum. secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, se não me engano. Aí eu falei: é simples, secretário, conselheiro. Os pequenos produtores rurais, na sua maioria, não têm o título da terra. Sem o título da terra, sem poder dar a terra em garantia, eles não vão poder pegar financiamento em instituição financeira nenhuma, nem na Desembaí, nem em lugar nenhum. Então, poderia dar um conselho, assim, por que a gente não volta a que o governo estadual possa dar o título de terra para esses pequenos produtores rurais? Pronto, E maravilha. isso aconteceu. Eu lembro, foi uma. Antes da pandemia, o, junto o projeto do atual governador Jerônimo Rodrigues e do ex-governador Rui Costa chegou a dar mais de 1.000 títulos de terra para Maravilha. pequenos produtores rurais, porque os produtores rurais, eles não têm condição, na sua maioria, de gastar dinheiro com georreferenciamento, com o custo infindável de documentos que você tem que fazer para registrar o título da terra. Então, o governo do estado gastava um recurso para gastar com viabilizar o georreferenciamento, a questão da documentação, e entregava esses títulos de terra. Então, assim, é uma forma de Essa é uma você, ação é que é uma forma de Sim. você, e maravilhosa. aí a gente tem como apoiar dessa forma. Exatamente. Eu vou pegar o gancho, Fernando, se me Ah, permitir. Eu sei que eu estou falando muito, não estou vá, sabendo, não, não, mas não. eu quero. Pode falar, depois eu falo. eu, eu não vou É perder a porque anima, né? Começa a... Anima. Mas eu tenho que dizer o seguinte: quando a gente pensou aqui na Associação Comercial da Bahia, nós estamos fazendo aqui o projeto Marsúpio, né, que é o projeto de acolhimento ao empresário raiz, né, que eu digo que ele tem direito, o empresário raiz tem direito a brotar e frutificar, né, que eu digo o seguinte, ou seja, quando eu falo o empresário raiz tem direito a brotar e frutificar, eu estou dizendo o seguinte, é exatamente esse pessoal que não tem a documentação, ele é empresário, é Uhum. informal, mas ele está sem documentação, então ele não é um MEI. Então, quando a gente fala, vamos acolher ele, acolhimento é diferente, olha bem, não é dar o peixe, dar o peixe é você simplesmente vai lá e seria o E que? O banca o custo assistencialismo. dele. Dá lá o seu dinheiro para você. Não, vamos dar a vara. O BNB, o Desembaía, o Banco do Brasil e tal, financia a informal. Vai lá, o BNB faz aquele crédito amigo, né? O crédito amigo que são as pessoas que são solidárias ao outro, e dar a vara, ou seja, empresta o dinheiro ao informal. Não, vamos ensinar a pescar, que é a capacitação que o Sebrae faz, mas só faz ao meio microempresário. Então, quando você fala em acolhimento, é o que você acabou de dizer também, por gostei dos pequenos produtores. Vamos dar a terra para ele, porque eles aí sim têm alguma coisa, vamos financiar o Referenciamento. referenciamento dele, vamos promover o que é mais importante hoje, que é um dos que dá mais riqueza para o nosso país, mais interfere no produto interno bruto do nosso país. E a mesma coisa com os empresários, com os informais. Se a gente faz isso, se a gente acolhe. Aí que eu digo para vocês, que eu falo todo dia, que nós estamos fazendo um piloto aqui na Associação Comercial da Bahia, que com certeza vai ser sucesso, vai ser saída para o nosso estado. Né? Quando você pega ele, você paga o imposto dele, mas você ensina ele online, na hora, através de um aplicativo, através de exatamente, imediatamente, você está acolhendo ele do lado. Ele tem um financeiro, ele tem o jurídico, ele tem um contador, ele tem tudo à disposição dele ali. E a gente coloca ele para que ele fique com capacidade de sair da bolsa do canguru, que é o marsupial e o canguru. E ele puder estar naquele ambiente hostil. O que eu chamo de ambiente hostil é a próprio órgãos fiscalizadores e controladores do próprio Estado quando você vira formal. E quando você é informal, eles chamam de mundo subterrâneo. Mas quando você bota a cabeça lá de fora, aí, meu amigo, é prefeitura, Estado e governo federal, todo mundo querendo arrancar o pedaço ali dos seus tributos, e a gente termina matando de novo. E aí, quando empurra essas pessoas
para o mercado, que eles chamam, né, de mundo subterrâneo, aí não tem chance, aquele cara já vai com o nome sujo, ele não consegue mais botar a cabeça para fora e tal. Então, e a solução nossa, que nós somos de minoria, quando eu digo sempre, o empresário formal no Brasil é minoria. Né? No nosso estado, a gente tem o último BGE que eu tive acesso, era 54,7% de postos de trabalho no estado da Bahia sendo informal. Quer dizer, a gente precisa reverter isso. E quem tem que acolher eles? Nós. Nós, sociedade civil organizada, nós, empresários, nós, associação comercial, nós, Sistema S, nós precisamos pegar essas pessoas e fazer com que eles tenham um sentimento de pertencimento, dar pilar de autoestima a essas pessoas. Eu sou brasileiro, eu pago imposto. É para eles entenderem que pagando imposto, esses serviços públicos não é favor. Esse serviço público é obrigação, como está a nossa Constituição. Isso melhoraria, e é esse movimento que eu acho que vai apoiar muito o movimento que você está fazendo. Fantástico. O pensamento que você está dizendo, com essa esperança que você está trazendo dos novos, né, nossos representativos, nossa democracia é representativa, através de vocês, que tem, você é um exemplo fantástico, eu tenho a minha admiração pessoal, tá? Só para dizer para você, pelos seus posicionamentos, que são assim, você está num lugar, mas você está se posicionando como você acredita. E como você disse, vamos discordar, vamos lutar nossas lutas marciais, vamos entrar na arena do AFC, mas quando vamos terminar... chegar onde é nome da comum, né? Quando você ganhar... Agora, já que o senhor falou a respeito do produtor rural, eu não poderia deixar de falar, porque eu sou de Irecê, da região de Irecê, nasci em Irecê. E o senhor falou a respeito dos títulos de terra de Irecê. Lá em Irecê tem muitos produtores rurais que têm dívidas agrícolas e não conseguiram quitar as dívidas agrícolas. E tem até terras penhoradas. E no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, teve anistia das dívidas. Como é que está isso aqui no estado? Eu não sou a favor de anistia. Agora, eu sou a favor de que não posso falar pelos bancos privados. Mas, assim, pela Desembaía, por exemplo, a gente fez o maior programa de recuperação, né, de praticamente todos os tempos aí que vem do Desembanco e da Desembaía. Por quê? Quando eu entrei na Desembaía, eu vou dar um exemplo, que eu acho que os bancos poderiam fazer. Eu comecei a atender os clientes, novos clientes, e o que eu chamava de clientes antigos. Alguns com financiamentos rodando para pegar outros financiamentos e outros não poderiam pegar financiamentos porque estavam devendo a Desembaía. Mas, mesmo assim, eu tinha eles como clientes. Por quê? Como empresário, eu sei que a maioria esmagadora dos empresários, ele não quer dever ao banco. Boa. Às vezes, ele não deixa de pagar por uma série de fatores. Mudanças de lei, mudanças de mercado, e o cara acaba perdendo espaço no mercado, sem condição ou má gestão, e aí acaba perdendo a possibilidade de ser eficiente. O que é que a gente fazia lá na Desembaía? Quando a dívida era maior do que o valor em garantia, ou seja, o bem alcançável, a gente chegava, e o cara não tinha condição realmente de pagar quase nenhum real, a gente começou a chegar para eles e começou a falar, vamos fazer o seguinte, o que é que você pode pagar? Então, ele facilitava, né? Facilitava, mas também aceitava o imóvel em dação de pagamento, que é uma coisa que a maioria dos bancos não quer fazer. Entendi. Mas, por lei, você tem o direito de ir na justiça. Se você não tem condição de pagar e a única coisa que você tem é o bem em garantia, você dá o bem em dação em pagamento. Só que a maioria dos bancos não aceita isso. Na Desembaía, a gente começou a mudar um pouco essa característica, certo? Entendi. Não quer dizer que toda dação de pagamento será aceita. Depende muito da avaliação do empresário histórico dele, uma série de fatores que são grandes. Mas a gente começou em momentos que você via que, vamos dizer, o cara devia, sei lá, vamos dar um exemplo, 100 milhões de reais e só tinha um imóvel que valia 300 mil.
O cara não vai conseguir pagar, é melhor a gente aceitar um imóvel da ação em pagamento, quitar a dívida e trazer esse empresário de novo ao mercado para Pronto. que ele, ele Exatamente. volte De a novo. empreender. De novo, Aprender. E deputado, por presta conta atenção. disso, a gente teve uma recuperação muito grande na Bahia e eu comecei a perceber que, às vezes, por exemplo, a maioria dos bancos usa muito hipoteca. Qual é o problema da hipoteca? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom da hipoteca para o banco é o seguinte: se o imóvel em dação em pagamento não cobre a dívida, ele pode ir em cima de outros bens. Só que Entendi. tem um grande problema nisso. Na maioria das vezes, esse tipo de garantia em hipoteca se transforma num grande problema judicial que demora, às vezes, anos, 10, 15, 20, 30 anos. Tinha Para poder quitar. processos lá que os advogados de ambas as partes, tanto da instituição financeira como não se entendiam e a coisa rolava e no final quem ganhava dinheiro aqui realmente eram os Os advogados. advogados. Nada. Exatamente. Entendeu? Então, O que é que a gente começou a fazer? Trocar a hipoteca para alienação. Qual é a Ah, diferença? Alienação, o banco pode tomar administrativamente do cliente. Para o cliente, para pode hipoteca achar. não, né? Hipoteca É. não, mas aí o cliente pensa, o empresário pensa assim: pô, mas isso é ruim para mim. Não, não é. Porque também o risco ele se limita ao bem exatamente. alcançável, só aquele bem. Agora eu vou Então, se aproveitar. o projeto não dá certo, o banco pode tomar um imóvel que está alienado e o cara começa de novo. Deixa eu A gente aproveitar. começou a fazer muito essas trocas nas renegociações também. Maravilha. Mas Ah, deixa eu entendi. aproveitar de novo Facilitou. esse gancho, porque são duas bandeiras que eu defendo. E aí essa bandeira minha da associação também, do Instituto Unido do Brasil, da Frente Parlamentar, que a gente defende também, apesar de tantos GTs que tem lá e tantos assuntos da regulamentação tributária, mas uma que particularmente eu defendo muito são a questão do nosso Código de Defesa do Contribuinte, que eu acho importantíssimo, eu acho verdadeiramente triste o fato da gente estar no nosso estado e ser dos últimos estados do Brasil a ter um Código de Defesa do Contribuinte. Todo mundo tem e a gente aqui se sente até ruim quando eu chego lá e chego em Brasília para conversar com o pessoal. Fortaleza tem, Sergipe tem, e aí que vocês já não conseguem andar. E já tivemos com tanto, já tivemos com todo, aí sai no jornal, botamos tudo que é lugar, estamos lá conversando, vai sair, eu não consigo entender qual é o problema do nosso Código de Contribuinte. E está também, eu sei que tem, rodando também no Senado e na Câmara dos Deputados o Código de Defesa do Contribuinte. Essa semana mesmo eu passei, semana passada, tem uns 15 dias, eu participei de uma discussão lá, exatamente na frente parlamentar, falando sobre o Código de Defesa do Contribuinte, que eu acho que regularia e ajudaria bastante a questão tributária, a questão dessa normatização e até a reforma tributária atual. E o outro que eu queria colocar exatamente dentro do que você colocou é a questão de quererem criar uma figura de devedor quanto mais. Ou seja, na minha concepção, apesar das discussões que eu vejo lá, eu entendo, óbvio, nossa Constituição, nosso direito penal, nosso direito civil, ele está bastante claro, né? Ou seja, o cara monta uma empresa, vai no Mercado Livre, entra no Mercado Livre e dá golpe. Compra, vende com a empresa, abriu e fechou, etc e tal. E ele é estelionatário, 171, ele tem várias e várias tipificações já no nosso Código Penal. É. Agora, querer criar uma figura de um devedor quanto mais, exatamente com esse perfil que você falou, nós empresários, que sabemos que não queremos dever. Aí, no caso, eu próprio, né, só meu próprio caso, eu uso o segundo caso de Santa Catarina a responder um processo de devedor quanto mais, graças a Deus eu insisti, eu mesmo me subestabeleci, né, e gastei dinheiro para ir para Santa Catarina para me defender, perdi na primeira instância e ganhei depois, exatamente provando que para ser devedor quanto mais, você tem que ter o dolo, você tem que ter a ilicitude, você tem que provar que você estava fazendo aquilo como criminoso. Perfeito. Mas você não cria um devedor quanto mais, na legislação, na fazenda que nós temos hoje, em que o cara atrasou, e como ele falou, tentou pagar, veio de novo, o cara foi espontaneamente, está lá, espontaneamente, ele está no livro dele, ele escreveu a dívida, ele pediu parcelamento, começou a pagar, ele respirou, começou a pagar de novo, aí já vem a lei dizendo que é devedor quanto mais, ou então diz pela dívida. Não, devedor quanto mais, tem outros projetos, é acima de 15 milhões, e se não tiver, bem para garantir. Eu digo,
Isso é retrocesso, isso é querer de novo prender, escravizar, ou seja, o cidadão, por dívida fiscal, ou seja, dívida, ou seja, como o Código Civil, a gente há muitos anos que a gente não tem prisão, nem tem escravidão, nem tem prisão por dívida, né? Então a gente penal tem que ter o licitude do cidadão. Pessoa jurídica, se pensar, se imaginar, ou seja, o que é que eu defendo? É a verdade, a fazenda querendo colocar a prioridade na dívida fiscal acima até da trabalhista, ou seja, você pode até, você empresário, se vire, atrás do empregado, que precisa mais do que eu, mas eu, o Estado, se você atrasar, você vai ser processado. E dois, pior mais ainda, que está lá no Congresso, está lá no Código sendo discutido. Se você pagar, como acontece, eu devo, pago, como você acabou de dizer, eu recupero o empresário para que ele possa voltar a produzir. O cara é empresário. Se você pagar, você continua respondendo o processo. Então, eu acho isso um dos maiores absurdos retrocessos que eu estou vendo circulando hoje lá na Câmara dos Deputados e Eu, no Senado. eu realmente tendo a concordar com você, porque você trazer para a área criminal, né, os empresários, você vai ter que tipificar muito bem Exatamente. esse crime. Uma coisa como é que você, por exemplo, você vai levar em consideração que um empresário, como acontece aqui no Brasil, e muitos empresários hoje de sucesso quebraram no passado. Claro, A história tem uma sou eu que me porrada. quebrou. Alquimia? A operação Alquimia. Eu fui preso. Eu tenho 23 bilhões na minha conta. Mas Aí de forma acabou. injusta. Tanto é que Exatamente você foi, injusta. Eu foi fui, inocentado. sequer eu não fui nem, aliás, eu não fui nem denunciado. Não fui denunciado processo. É um absurdo. Pois é, eu vou dizer o que eu falei aqui já antes das câmeras muitas vezes, entendeu? Falo agora na sua frente. O injusto que fizeram com você. Então, eu acredito muito que, na minha opinião, você tem crimes, tem, mas você tem, como é que eu posso dizer? Realmente organizações criminosas que estão aí para dar golpe. E tudo mais. Isso é uma coisa. É isso aí. Agora, você levar em consideração que um empresário que tem histórico de geração de emprego e renda e tal, e por algum motivo acabou, como aconteceu, como eu vi muitos na Bahia, né? Acabaram não tendo condição de honrar seus compromissos. E aí trazer essas pessoas para a criminalidade, aí já é um pouco complicado. É isso aí. Eu acho que a Câmara tem que avaliar um pouco mais sobre o assunto, porque é aquele tal negócio. Nessas horas, na hora de você tipificar crime, se pesar demais, você pode fazer com que o empresário brasileiro comece a perder ainda mais esperança no Brasil. E nós não estamos nesse momento. Eu não sou, por exemplo, é uma questão de prioridade. Para mim, o que é mais importante hoje na questão criminal é a gente ter tolerância zero com drogas, com crime hediondos, com estupro, com assassinato, estupro em geral, entendeu? Principalmente de criança, mulheres, a questão da milícia. Tem O senhor crimes. acredita, desculpa, na ressocialização em relação a esses crimes, deputado? Eu sinceramente não. Também não acredito. Tem casos que você não vê a possibilidade de ressocialização. Sinceramente falando, não há como você imaginar que um cidadão estrupe uma criança e assassine essa criança e achar que essa pessoa, de alguma forma, ela tem a possibilidade de ser ressocializada. De voltar ao mundo normal e ainda conviver com Na também minha opinião, não existe. Eu acho que realmente a gente tem que, já deveria ter no Brasil, na minha opinião, crimes como esses, que são crimes hediondos, crime com prisão perpétua. também acho. Ah, Otto é duro, Otto é não sei o que e tal. Olha, eu só posso dizer que, na minha opinião, hoje em dia, o homem de bem está mais preso do que boa parte dos bandidos. E isso não pode continuar acontecendo. Então, levando em consideração isso, né, você está vendo que um empresário, né, tentou, se dedicou e tal, não conseguiu pagar, está com dificuldade, entra às vezes no parcelamento,
no refis e tal. E aí trazer esse cara para a criminalidade, isso pode criar uma grande insatisfação e, obviamente, desistência de alguns do setor empresarial, que, na minha opinião, é a mola mestra do desenvolvimento econômico e Deputado social. Otto, vou dizer uma coisa, não é à toa que você foi o mais bem votado do estado da Bahia. E também vejo o seguinte, não vejo posições polarizadas nas suas falas. Ao contrário, eu vejo claramente uma posição exatamente do que a gente quer o melhor para o nosso país. O Paulo, eu digo a você, eu não me escondo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de posição bem firmes, e porque eu quero realmente o melhor para o meu país, sabe? Eu vejo as coisas acontecerem e acho que, por exemplo, Nova York mesmo só se curou dessa praga do crime organizado, da milícia lá, quando o prefeito teve coragem de dizer, olha, agora a tolerância é zero, nós vamos aceitar mais nada, e aí Nova York hoje é outro mundo, é outra cidade. Você, por exemplo, viaja para alguns lugares, eu não quero fazer a comparação, por exemplo, com o mundo árabe, é outra cultura, mas quer queira, quer não, você viaja para outros países e você vê, por exemplo, você não vê um mendigo, você não vê um ladrão, você não vê. Não tem Ah, como mas comparar, né? não tem democracia. Não, tudo bem, mas será que a gente não pode chegar a um denominador comum? Sabe? Levar em consideração que tem crimes que a população não aceita mais e que esses crimes eles não podem ter flexibilidade, porque senão a gente não vai ter uma vida confortável e feliz. Você não pode andar nem na rua, sabe? Tem certas coisas que não dá para aceitar mais. Por exemplo, você vai em outros países, aí você tem, o máximo que você tem é um batedor de carteira. Mas você nunca vai pegar um batedor de carteira em determinados estados, em determinados países, e vai ver ele esfaquear alguém. Com requintes de crueldade, Para né, tomar um deputado? celular ou tirar um relógio. É. Então, pô, sabe, a gente, por exemplo, a gente agora vai ter uma discussão sobre a renovação das concessões de energia. E aí uns, não renova, renova, não renova. Na minha opinião, como eu já disse lá atrás, eu sou totalmente a favor de todas as privatizações, exceto aquelas que fazem realmente diferença no bolso da população. Certo. Eu sou um deputado federal que atende os meus vereadores pessoalmente, diariamente, ou pessoalmente, ou pelo telefone. Então, são centenas e centenas de mensagens. Umas coisas que eles mais me pedem, além da questão do apoio na área de saúde, emendas e tal, principalmente para a zona rural, é a extensão de energia para o interior. Eu devo ser, talvez, o deputado federal que mais pede extensão de energia para o governo do estado, para a Secretaria de Infraestrutura, porque é ela que é responsável, nas discussões com a Coelba, discutir o plano de investimento. O senhor tem um projeto a Você respeito ouviu? de energia renovável, né? Desculpa. Mas aí Temos. você viu a apresentação, não sei se você assistiu, o teu reportagem assistiu, eu estava lá, a apresentação da Neoenergia, exatamente o plano de investimento dele, onde ele disse que queria escutar e ouvir exatamente as instituições públicas, em primeiro lugar, e os empresários, etc. E tal. E eu coloquei a mesma coisa que você está colocando aqui. Eu acho que a gente precisa De mais efetivamente mais. investimentos. Exatamente. Agora, tirando um pouco a visão dessa questão Desculpe. da renovação das Você concessões, complementou, né? e eu vou chegar lá na questão da renovável, que É. também para mim é um assunto importante. Nossa. Eu acho que esses setores de energia, água, saneamento, que são petróleo, gás, esses setores que são setores estratégicos, né, eles não deveriam ser totalmente privatizados. Na minha opinião, essas empresas deveriam ser empresas públicas SAs, tipo a Petrobras. Uma economia mista, com ações na Bolsa, que tivesse a melhor gestão possível privada, sem ter a visão social. Que o governo ele só tivesse voto Com a de visão social. com a visão social. Que o governo só tivesse voto de Minerva na discussão dos investimentos, ou seja, o que do lucro, o que
é importante para a universalização, por exemplo. E você vê que outros países, por exemplo, que privatizaram, vou dar um exemplo aqui, a França que privatizou totalmente o setor de saneamento, ela voltou atrás. Hoje, uma das maiores empresas de saneamento do mundo é a empresa francesa. Ela é uma empresa que ela tem gestão privada, ela tem um sistema de gestão meritocrática, produtiva, mas o governo tem uma participação nela justamente para obrigar a mesma a ter uma visão social, porque as pessoas não podem viver sem água, as pessoas não podem viver sem energia. Então, tem certos setores que a população, se não tiver isso, ela sofre, ela definha, ela passa muita Não tem dificuldade. dignidade humana, né? Então, Deixa de ter assim, É, dignidade humana. eu vim do setor do setor privado. O setor, por exemplo, de saneamento e os investimentos são bilionários. Se você transfere isso tudo para a iniciativa privada, responsabilidade da iniciativa privada, o que acontece? Ela vai para o filé, onde tem viabilidade financeira, mas aqueles municípios que não têm viabilidade, ela não vai investir porque ela não está lá para perder dinheiro. Ah, isso é injusto? Não. É uma característica da iniciativa privada. O empresário está lá para investir para ter retorno. Acabou, é isso aí. Isso é errado? Não, não é errado. O cara está lá para ganhar dinheiro, para ter lucro, para maximizar seu lucro. Por isso, em determinados assuntos, como são esses setores estratégicos, eu acho que essas empresas deviam ser como a Petrobras. Eu venho falando isso há muito tempo. Por exemplo, eu achei que foi um erro privatizar totalmente a Coelba no passado. Você poderia ter aberto, sabe, vendido as ações. Por exemplo, como a gente pode fazer com a Abrir uma Embasa. concorrência, né? Transformar a Embasa já é, na verdade, uma SA, é uma economia mista, mas abrir mais ela ao mercado, fazer com que ela possa se capitalizar, trazer para dentro uma gestão privada mais eficiente, não que, vamos dizer assim, hoje não seja eficiente, mas quando você é totalmente pública, você tem entraves legais que às vezes que impedem o funcionário público de ser mais, como é que eu posso, eficiente. E eu posso falar com propriedade, porque eu fui o único presidente da história da Desembaía que demitiu todos os funcionários não concursados do setor das gerências, analistas e chefias. Eu adoro trabalhar com funcionário concursado. Tanto é que eu saí da Desembaía e hoje, com o apoio do nosso governador Jerônimo, lá os diretores que estão, todos os diretores são concursados. É isso aí. Exceto um, mas assim, aqueles que vieram comigo são todos concursados. Né? Os gerentes todos são concursados e tudo mais. Mas por que isso? E por que ela se tornou eficiente? Porque você tem condição, mesmo numa empresa pública, você tem condição de implantar um sistema de meritocracia e produtividade. Perfeito. Agora, você precisa que certa liberdade, que às vezes você não encontra numa empresa que é só pública. Na Desembaía a gente encontrava porque ela é uma SA, ela tem, né, ela é uma instituição financeira, ela tem certas responsabilidades, ela é uma empresa que, pô, você permitia isso. Né? Entendi. Você ia perguntar da energia. Eu perguntei do senhor Renovável. a respeito da energia renovável. O senhor tem um projeto de lei para isso. Eu gostaria de saber como é que está esse projeto de lei, em que colegiado está, se o senhor já conversou com os pares a respeito. Sobre a placa solar também, deputado, o valor. Eu já fiz várias perguntas em uma só, né? Fala para mim, por favor, porque há uma expectativa muito grande em relação a isso. Por exemplo, eu sou do interior, falando de Irecê mesmo, o senhor representa toda a Graças região. a Deus. Você de Irecê aí, ó, muito obrigado. Muito obrigada. Já estou puxando, né? Então, é algo, a gente vê que a energia solar está lá, está forte, tem energia eólica também. Então, fala para a gente a respeito dessa perspectiva, porque é uma geração de renda também, não é verdade? Eu sou um fã das energias renováveis. A minha região, a região da Chapada Diamantina, teve no passado, e eu peguei ainda esse período, de seca de 10 anos. E essa seca dizimou, não só na Chapada Diamantina, mas em outros lugares também, como a região ali de Itapetinga, entre os lugares, a produção de gado na Bahia.
E uma das coisas que salvou a minha região, a região também de Irecê, foi os investimentos em energia eólica. Bilhões e bilhões de investimentos nessas regiões que geraram muito emprego e renda nesse período de seca. É bonito se ver, né, deputado, quando a gente vai passando ali, É, aqueles... Você É passa pela bonito, Chapadmaltina Paulo. e vai para Eu a sei, parte eu sei. de Irecê, você vê ali, começando ali pelo Morro de Chapéu, Chapéu, aquela né, quantidade deputado? gigante é, de máquinas de Eólicas. geração de energia eólica, o que é, para É mim, lindo. fantástico. Então, eu sou muito a favor das energias renováveis, eólica, solar, da GD, da geração distribuída. Desde que eu cheguei na Câmara, eu lutei por isso, para que a gente pudesse manter os benefícios desse setor. E graças a Deus esse setor hoje se consolidou. Mas o Brasil ainda tem muita coisa por fazer. A gente precisa continuar fortalecendo as energias renováveis e apostar também no biogás, no biodiesel, na biomassa, no hidrogênio verde, na produção, por exemplo. Você falou sobre um projeto, tem um projeto que eu fiz voltado para o apoio à produção de amônia, que faz com que você tenha a possibilidade de ter um benefício para a produção de fertilizantes. Então, por exemplo, amônia, nitrogênio, ela tem muito a ver com a questão dos fertilizantes. E hoje, todas as fábricas do Brasil de fertilizantes fecharam. A maior de todas aqui na Bahia. A Unigel. Isso aconteceu porque foi vontade do empresário? Não. É porque o preço do gás brasileiro ele é extremamente alto, o que torna a produção de fertilizante não competitiva no Brasil. Mas fertilizante para nós é estratégico, né? A gente está Totalmente. falando de um É. país que o mundo sabe que é o celeiro do mundo. Exatamente. E pode ser também o maior produtor de produção, alimentos, né, agregados do mundo. Verdade. E só pode aqui, como é também o caso da energia renovável. Aqui nós temos uma Privilégio. vantagem competitiva imensa. Então, por que não a gente ver essa questão do preço do gás como uma questão estratégica? Estamos tentando. Então, o projeto é justamente isso. É incentivar, né, esse setor para que a gente possa recuperar uma indústria que, para mim, é estratégica, que é de produção de fertilizantes, mas, para isso, a gente precisa ter uma política diferente da política que hoje nós temos. Entendo o lado da Petrobras, como eu disse, ela é uma empresa privada, ela é uma SA, ela não pode se furtar a ter prejuízo. Isso é natural. Mas, assim, ela pode, sim, através de alguns projetos, incentivar a produção de fertilizante, ou diretamente ou em parceria. É fácil? Não, não é fácil. Mas, quer queira, quer não, hoje a maior parte do gás utilizado pela Petrobras é para injeção, para retirada de mais petróleo. Então, assim, a gente acredita muito que poderia se pensar na utilização de pelo menos uma parcela pequena desse gás que está sendo injetado para que a Petrobras possa incentivar, ou diretamente ou indiretamente, a produção de fertilizante que para o estado da Bahia, não só para o estado da Bahia, mas para o O Brasil, mundo. é estratégico. Hoje, todo o fertilizante brasileiro é importado. Então, assim, como é que você, né? Imagine você num país como esse, que tem tudo, Você traz. você Tem que traz, trazer. tem que trazer É um fertilizante. absurdo. É realmente uma coisa E a anacrônica, gente né? tem aí, né, a reforma tributária, exatamente isso, Isso. buscando, porque nós temos um da carga maior do mundo também, né? Então a gente precisa trabalhar isso também, Isso. entender essa reforma que está aí. O que é facilitar, o que estratégico, é né? estratégico.
Isso é importante. Mas vamos lá. Eu Agora, acho que tá bom pra caramba, tá ótimo, mas eu acho que o deputado também tem, né? O tempo dele, a gente está aqui à disposição, tá apertado, certo? deputado? Como é que Não, você não, tá tranquilo. tá Tá de tranquilo? boa. Então, Fernanda, pau na máquina. Pau Vamos na nessa. máquina. Deputado, vamos Vamos voltar. perguntar. Pau na máquina. Vamos voltar a falar sobre a reforma tributária. Eu estava vendo agora há pouco, Paulo, enquanto a gente estava conversando ali, uma notícia de hoje, o presidente Lula apertando o ministro Haddad e também o vice Alckmin, dizendo que tem que conversar mais com o Congresso para já regulamentar a reforma tributária. Por que essa demora, deputado? O senhor que está ali dos bastidores, o senhor acha que essa sucessão na Câmara Federal está atrapalhando regulamentar? Não, na O verdade é senhor uma acha que é o que visão. está Na acontecendo? verdade, é uma visão da maioria dos políticos, dos deputados federais e senadores, que a gente tem que fazer a reforma tributária sem aumento de imposto, Entendi. entendeu? E essa é uma intenção nossa. A gente quer simplificar. É a intenção, o objetivo inicial foi esse, fazer uma reforma tributária para você simplificar, entendeu? A lei tributária, para deixar ela mais poupável, mais simplificada, mais Como é acessível no para, mundo, né? Como da banda. né? Mas quando foi votada já não tinha esse diálogo, deputado? O que foi que A aconteceu? intenção do atual ministro Haddad, na primeira discussão que a gente teve, na minha opinião, foi bem positiva, porque na visão dele, ele pretendia reduzir os impostos sobre consumo, o que é mais justo para a população mais carente, e aumentar os impostos sobre serviços. Mas daquela forma, ele só estava fazendo isso para fazer uma compensação, ou seja, ele ia Entendi. reduzir os impostos de consumo, aumentar os impostos sobre serviços, mas mais por uma compensação, certo? Entendi. No geral, você não ia ter um aumento de imposto geral. Hoje se vê, talvez, de alguma forma, o interesse de aumentar os impostos em determinados setores ou aumentar a carga horária, por exemplo, para empresários, por exemplo, bilionários, esse tipo de coisa. Isso pode acontecer? Pode, porque quer queira, quer não, você está discutindo democratização da tributação. Mas ainda assim, para não ter discussão e agilizar o processo, a maioria de nós está querendo só fazer a simplificação para depois a gente discutir outros assuntos. E a reforma administrativa? Você não acha, deputado, que a gente precisa entender primeiro qual é a nossa despesa, não é assim nosso condomínio, não é assim nossas empresas também? É verdade, Na verdade, eu é acho que verdade. E aí eu vou dizer a vocês o seguinte: eu amplio um pouco mais a discussão. Hoje, se você olhar o histórico brasileiro, a gente não vem, na minha opinião, dando muito certo com presidencialismo. Porque o presidencialismo hoje ele só se mantém por conta de uma coalizão gigante de vários partidos. E quando você faz uma coalizão muito grande de partidos, todos eles querem participar do governo e isso é natural. Então você vai discutir, por exemplo, reforma administrativa, mas a verdade é que a gente tem que discutir algo anterior a isso, que é o nosso sistema político, que faz com que a gente tenha hoje, talvez, uma quantidade maior, talvez, de ministérios, e isso não vem de hoje, veio de todos os partidos, isso é uma coisa natural, sob pressão. Se você falar, mas partido tal é assim, não é bem assim, não. Partido direita não quer, não é verdade assim. Tanto é que você vê que existe uma dificuldade muito grande de você abrir espaço para todos os você partidos que está fazem sugerindo uma parte. reforma constitucional, uma Eu, eu, reforma eu política. sempre fui a favor, eu sou a favor de a gente passar por parlamentarismo. É um tema muito polêmico, né, É, deputado? mas eu vou dar um exemplo. Ah, Angela Merkel. Dificilmente Angela Merkel seria presidenta do Brasil. Mas como primeira-ministra, ela passou 16 anos sendo renovado
o papel dela como primeira-ministra, se não me engano, de 2 em 2 anos. Porque Que tem todos o poder, né? todos do colegiado entendiam que ela era mais capacitada para levar a Alemanha para um patamar que no passado existia, perdeu e agora recuperou. Então, na minha opinião, você separar o que é Estado e o que é governo é muito importante. Pô, Entendeu? Verdade. Talvez a maioria das pessoas não entendam muito isso. não entendem mesmo, não. Por isso que eu falo inteligência cidadã, cidadania, por isso que eu Isso. tô colocando aqui. Mas a grande verdade é que quando você tem a separação do que é Estado, do que é governo, e você transfere a responsabilidade da gestão para alguém capacitado para isso, como acontece na Inglaterra e na Alemanha, em Portugal, por exemplo, hoje Portugal está sofrendo de novo. Sofreu no passado, mas teve um primeiro-ministro que consertou Portugal e por ter tido que tomar decisões que eram impopulares, ele salvou Portugal, mas depois tiraram ele. E agora colocaram outro primeiro-ministro. O primeiro-ministro, na minha opinião, é aquele que realmente tem que fazer o que é necessário, como foi o caso, por exemplo, também no passado, de Margaret Thatcher, Verdade, Margareth. que tomou decisões muito impopulares, mas se não fosse ela, hoje a Inglaterra não estava do jeito que está. Mas talvez se ela tivesse sido presidente, votada, né, diretamente pela população e tivesse que abarcar uma quantidade imensa de partidos, de coalizão. Ia ter que repartir o bolo, né? Como se diz, a política. Então, por exemplo, eu acho que na minha opinião, foi um absurdo o que fizeram com a presidente Dilma. Mas ela perdeu o poder porque ela estava tomando atitudes que eram impopulares, né? E que não estava agradando a maioria dos partidos da coalizão. Acho que ela Se ela fosse primeira-ministra, ela poderia até sair, mas não ia ter um rompimento político como teve. Então, até para isso, você separar o estado de governo é melhor, Eu acho porque que, você pode tirar um primeiro-ministro muito mais fácil do que tirar um presidente. deputado, o senhor falou aí de Dilma, eu me lembro, foi em 2016, né? E eu também acho que ela não ter essa participação com o Congresso, eu acho que ela estava mais afastada do Congresso. Eu também acho que Isso, foi isso. Quando eu entrevistei é Fernando verdade. quando eu entrevistei Fernando Collor de Mello, ele disse que sabia que ele ia ser impeachmentado quando ele viu que a relação com o Congresso dele estava ruim. Eu acho que foi a mesma coisa com a presidente Dilma, né? Então, por exemplo, hoje é óbvio que o governo federal precisa melhorar a, vamos dizer assim, a sua relação com o Com o Congresso. Congresso. Precisa melhorar, vamos dizer assim, sua articulação política. Precisa. Agora, não é fácil, porque você tem um governo que teve uma coalizão muito grande de partidos, de ideologias diferentes. E assim, eu posso falar pelo PSD. O PSD, no passado, resolveu ser contra o governo Bolsonaro, tanto é que a gente não participou do governo, mas ajudou o governo Bolsonaro em tudo que a gente achava que era necessário para a melhoria do país. Nós agora estamos no governo Lula, ajudando o governo Lula da melhor forma que nós podemos, mas muitas vezes o PSD votou contra projetos e MPs do governo federal. Por quê? Porque é uma questão de entendimento. O PSD não é um partido fisiologista, certo? É um partido que realmente tem interesse em fazer as coisas diferentes, melhores, uma política diferente. Você está vendo, por exemplo, que o PSD hoje é o partido com a maior quantidade de prefeitos do Brasil. Eu não sei se você sabe, Paulo, mas o PSD é o partido da história do Brasil com a maior quantidade de senadoras da história. São 15 senadores, né? Não sabia. 15 senadores. Desconhecia isso.
É A maior impressionante. bancada Maior de bancada. 81 senadores, não, deputado? Você imagina a força E a disso, maior né? bancada de senadoras da história do Brasil. Falando do Então o Senado, pessoal fala muito em inclusão social, inclusão da mulher, não sei o quê, o PSD está fazendo a sua parte. o senhor Então, falou aí Vamos pegar esse gancho, Paulo, a respeito do Senado. O seu pai foi cotado para ser candidato à presidência do Senado, né? ele tem total capacidade para isso. É. Só não sei se, vamos dizer assim, ele está pensando no assunto. Meu pai é um cara bastante pragmático. Ele, no momento, só tem uma coisa na cabeça: é lutar para que a gente possa apoiar os nossos prefeitos, nossos candidatos a prefeitos e vereadores, fazer uma política séria, responsável e sair dessa eleição municipal vitoriosos, com a maior quantidade de prefeitos possíveis, mas prefeitos com características do PSD, aquelas que eu lhe falei. Características que levam em consideração o bom caráter, a capacidade de gestão e a humildade de ser um político que entenda que ele está lá para servir e não para ser servido. Deixa eu lhe fazer uma provocação, mais uma provocação aí, para a gente ver se a gente, né, por causa do nosso tempo também, de cortar, para a gente poder colocar, né? Porque liberdade de expressão. Você acredita que a gente efetivamente está vivendo uma crise em relação a esse direito constitucional? Eu acho que você tem que ter equilíbrio. Como eu disse, eu não sou nem de direita radical, nem de esquerda conservadora. Você deve ter liberdade de expressão, até o momento que isso vira um crime. Então, por exemplo, no período da CPI do Covid, eu e meu pai sofremos muito com isso. Fomos ameaçados de morte várias vezes. Lembro. Teve conflito, inclusive físico, dentro do plenário, dos plenários e tal. Não foi fácil. E a gente sofreu muitos fake news, mentiras, ataques de robôs, de tudo que você imaginar. Então, isso, na minha opinião, é o crime. Você atacar a história de uma pessoa, né, que tem 38 anos de política, todas as contas aprovadas, né, nunca teve um problema administrativo, ganhou o prêmio do Ministério Público, sempre viu o Ministério Público como um amigo, um parceiro, nunca perdeu uma eleição na vida, então deve estar indo bem, né? Deve Claro. entender de política. E ser atacado da forma como ele foi, por uma questão ideológica, misógina, anacrônica, irracível. Certo. Mas você Então, não acha? você tem que ter limite Não, exatamente. para Você o não, que é você não. liberdade de expressão e crime. Tá, exatamente. Da mesma forma como a gente estava discutindo ali a questão do empresário. Você tem que ter um limite para, Exatamente. né, o que é um empresário devedor É isso que eu e um acredito. empresário criminoso. É isso que eu acredito. Eu acredito, como eu falei na Constituição, eu acredito que é exatamente como você diz. Crime, né? A gente tem injúria, a gente tem a calúnia, a gente tipicidade de crime que pode até evoluir, como toda evolução do Código Penal, do Código Civil, né? A evolução, né? Nós estamos na época hoje digital, né? Inteligência artificial. Eu vejo pessoas falando em nome do outro, né? Dizendo que falou, o cara falando, eu vejo na rede social, o cara dizendo, olha, venha para cá que vai ganhar 30 mil reais, que o Serasa está pagando, e é golpe, né? O cara falando. Então, veja bem, existem questões realmente muito sérias que a gente precisa se aperfeiçoar, a sociedade, né, precisa acompanhar, né, tanto criminalmente, no nosso Código Penal, como civil. A única preocupação que eu estou colocando é exatamente o que a gente diz, nós temos fundamentos, né? Nós temos fundamentos na nossa Constituição, nós temos princípios, que você defende muito bem, princípios, caráter, que você está colocando aí. Nós criamos a nossa Constituição a partir de princípios. E democracia, como você colocou até mesmo, a democracia ela só existe se a gente tiver oposição, se a gente tiver o direito à oposição. Desde que a gente criou lá atrás, né? Estou falando lá da Grécia, vai para onde você for, falando de democracia, você tem que ter, pode ser exatamente até diferente, né? Democracia vai ser exercida só por os nobres, só por quem trabalha, não pode ser pelos escravos, não pode ser por quem não tem renda. A democracia em alguns países não pode, se você não pode
votar se você está sendo assistido, você tem assistencialismo, então você, quando você não está produzindo, você não vota. Então, existe toda a questão que você colocou, que você acredita também, de você é o Estado separado do governo. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte: mas a liberdade de você colocar e criminalizar, que eu concordo com você, ou seja, eu, quando fui vítima do próprio Estado, né? O autocanibalismo estatal, como eu chamo, é o Estado comendo-se, né? Ele destruindo a galinha do ovo de ouro dele e tal, o cara que paga imposto, emprega renda e tal, que é uma história, como você falou, de 45 anos empreendendo no país, e de repente é destruído pelo equívoco que as pessoas cometem, equívoco, porque o erro é de pessoas físicas, não pessoas jurídicas, nem de instituições. Não são instituições que perdem seus créditos ou têm que serem criminalizadas e marginalizadas porque um indivíduo, né, comete um deslize, um indivíduo comete um crime. Tem que ser pagar o indivíduo, o indivíduo que cometeu o crime, o indivíduo que difamou, o indivíduo que cometeu aquele ato ilícito, tem que pagar sim. A gente pode ser mais severo com ele, como você colocou. Tem crimes que a gente não pode perdoar, tem que ser mais Isso. duro. Essa questão, a única coisa que eu estou chamando a atenção, baseado em um recém-advogado, tem 8 anos só que eu me formei em direito, você sabe disso, mas estudei, preocupadíssimo com isso, é que tem fundamentos. E a gente tem princípios na nossa Constituição. Eu acho que a gente tem que não fugir deles. A minha preocupação é que, efetivamente, nesse momento de desequilíbrio realmente, que estamos vivendo, nesse momento de polarização extrema que nós estamos vivendo, que é real, não adianta a gente dizer que não, a gente viu brigando com nossos próprios parentes no grupo familiar, no WhatsApp, é brincadeira. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né, de sermos equilibrados, de buscarmos exatamente. Aí Bom tem do senso. retorno. Bom O bom senso. senso. Adorei. A grande dificuldade lá na Câmara e no Senado é hoje você atingir o bom senso. Isso aí. Que você tem uma polarização, Absurdo. um quer tudo, o outro quer nada, um quer nada, o outro... E aí você vê, pô, em um determinado assunto o cara quer tudo e o outro quer nada. Num determinado assunto o outro também quer tudo e o outro quer nada. E aí vocês vê o centro... Não tem negociação, né? Não, Isso. quem faz as negociações Vocês, né? são nós do centro. É isso aí. Perfeito. Aqueles, inclusive o PSD, sempre está nas discussões para tentar achar o denominador comum. Né? Estou, tá brigando, tudo mais, beleza. Mas o que é que vocês concordam nesse projeto? Por exemplo, o primeiro projeto para combater as fake news, na época, eu alertei ao governo, assim como outros deputados e senadores do lado do governo, que você botar um candidato de esquerda para aquele assunto não era bom. Porque o projeto em si só precisava de uma coisa: tornar que o IP ele pudesse ser rastreável. Uhum. Porque se você rastreia o IP, e é a única coisa que a Polícia Federal queria, aliás, se você perguntasse à polícia em geral, principalmente a Polícia Federal, que tinha interesse que o IP pudesse ser registrado, rastreado, Rastreado. facilitaria acabar com os crimes de fake news. Bom. Era o que eu queria. O projeto foi totalmente alterado. E o que aconteceu? Foi uma das primeiras derrotas do governo Lula. Uma das primeiras governos. E a gente alertou: olha, isso aí não vai passar. Não, mas a gente quer assim, mas não vai passar. Acabou a gente perdendo a oportunidade de forma democrática e com bom senso, resolver essa questão dos fake news, certo? De uma Que é forma a mais realidade. que é a realidade, de uma forma mais técnica. Ouvindo, por exemplo, a Polícia Federal, a gente aprovava apenas a questão da, da possibilidade de você ter o registro do IP e acesso, em caso de crime, para você achar o criminoso. Acabou o projeto todo por uma questão, acabaram botando um monte de outras coisas que não tinham a ver com o assunto, na minha opinião. O deputado que é da esquerda é um excelente deputado, inteligentíssimo, super preparado, mas eu acho que até por conta da pressão que ele teve de outros partidos, ele acabou cedendo, entendeu? Só que acabou não discutindo o reflexo disso também nos outros partidos que são de centro e de direita. Eu, por exemplo, eu sempre falo, alguém pergunta, Otto,
Você é o quê? Diga, rapaz, eu sou de centro-direita sem perder a visão social. É isso que eu sou. Sou nem de esquerda nem de direita. Eu acho que você tem que sempre avaliar o que é o bom senso. Agora, óbvio, sem perder a visão social. Esse foi, por exemplo, um problema do PSDB no passado. O PSDB chegou ao auge, era o partido de direita, né? Verdade. Só que ele acabou se afastando da população mais carente. E aí ele foi perdendo força porque não percebeu que a maior parte da população, entendeu? Precisa ainda desses programas sociais, precisa de educação pública de qualidade, precisa de saúde Verdade. pública de qualidade. Ou você vai, por exemplo, no Canadá, né, que eu morei lá um tempo para fazer um curso técnico na época, especialização lá, técnico. O melhor, a melhor saúde pública do mundo é do Canadá. Você é um país desenvolvido, mas a saúde é pública. Qual o problema? É um país desenvolvido, tá muito Portugal mais. também é muito É. bom. Pois é, então assim, eu acho muito que a gente tem que começar a acalmar os ânimos. Então, eu acredito que nós estamos numa linha que se une e fortalece. Quando eu digo que não existe ambiente empresarial desenvolvido sem ter o social desenvolvido, sem ter Isso. educação pública de qualidade, sem ter saúde pública de qualidade, sem ter segurança pública de qualidade, sem a gente ter segurança jurídica, né? Se a gente não tiver isso, a gente não pode dizer em prosperidade, não existe como um país dizer que vai ser um país, uma grande nação. Tem tudo para ser uma grande nação, mas exatamente essa consciência cidadã, essa inteligência cidadã, que é o que eu digo, que somos nós, né? Os que menos É. precisam, são os Eu, que mais eu, podem fazer. a pior coisa que um empresário pode fazer é se afastar da política. Beleza. Eu ia perguntar isso a você. Assim, a pergunta é assim: o que é que você aconselharia para a gente? Você acabou de dizer. A pior coisa que vocês, empresários, pequenos ou grandes, podem fazer é se afastar da política. Por isso eu louvo a sua iniciativa. Porque, quer queira, quer não, vocês vindo para a política e apoiando, não é, quando eu falo apoiar, é como você mesmo falou, pode ser até uma questão institucional, mas contanto que você disse assim, pô, vamos apoiar aqui, mesmo que institucionalmente, através do voto, do nosso apoio institucional, candidatos que sejam honestos, certo? Que além de honestos, tenham uma visão social, mas tem também uma visão desenvolvimentista, que queira realmente mudar o país, que, sabe, não tem medo de polêmica, né? Que na hora de votar a favor da população mais carente vai votar, mas também tem coragem para votar contra bandido, entendeu? Então, assim, são essas pequenas coisas, e esse espaço, por exemplo, que você está dando para a gente, É isso aí. ajuda a gente, porque o que é que um deputado político sério precisa? Ele precisa apenas de reconhecimento. Perfeito. Porque para a gente, esse reconhecimento através do voto, o voto vem da palavra devoto, em latim, que quer dizer esperança. Daí vem o voto, devoto, esperança. Então, quando você dá um voto a alguém, você tá esperançoso de que essa pessoa possa transformar o país num lugar melhor para ela e para os outros. Então, assim, o fato de vocês terem uma. E hoje em dia, a gente percebe, por exemplo, lá no plenário da Câmara, você tem uma série de frentes parlamentares e empresários de setores envolvidos. Isso é legal. Eles estão lá, obviamente, para lutar pelos interesses deles, certo? Isso é justo. Mas também eles têm que lembrar que eles têm que, de alguma forma, apoiar, mesmo que apenas pelo voto, então pela indicação do voto, deputados que realmente sejam sérios, que querem mudar o Estado, o país, entendeu? Para melhor. Então, se afastar é a pior coisa do mundo. Aliás, isso não é só para empresário. Para tudo. Qualquer cidadão que se Precisa afasta sair. da política, que não procura saber quem são seus candidatos, quem você está votando e por que está votando, depois acabam reclamando porque o país está ruim. Mas a verdade, a culpa é de todos nós. Esse aí é o mapa que a gente está querendo fazer aqui, exatamente disso. Os vereadores, os deputados, aonde, qual for, eles foram eleitos aonde, em que local,
e a promessa foi qual? E qual é? Quem votou nele sabe quem votou nele? Lembra de Quanto quem tempo ele votou, está, né? Como se comporta, com o exato É, propósito, ele está prestando esses esclarecimentos? Como é que estão as estão coisas? prestando serviço à Exatamente. população. Então, essa é uma questão importantíssima. Se a gente vai ter essa rede aqui, a gente vai conseguir fazer esse mapa que vai ser bacana para todos nós. Meu amigo, vamos lá. Eu queria que você, por favor, falasse aí para o seu público, né? Que aqui a gente está aqui, ó, a Associação Comercial da Bahia, aqui pode, é da nossa conta, a Fernandinha aí, que vai, Rapaz, vamos eu só divulgar. gostaria de agradecer o espaço, agradecer a você, Paulo, a você, Fernando, a vocês que estão nos vendo e ouvindo. Eu fico muito feliz de participar. Já era para ter marcado essa conversa já há muito tempo. É que segunda-feira, para mim, é o dia que eu atendo mais gente. Às vezes Eu eu sei saio do disso porque escritório eu às sou 6 seu às 9 vizinho. horas, né? Isso aí mesmo ver. Lá a luta, parece. Eu É uma vejo. lista Brincadeira, telefônica de. brincadeira. É uma micareta. Brincadeira. Aí em cima, a gente pra caramba, aquela fila É, de parece elevador micareta. chegando, assim, meu irmão, o que é Mas isso? eu digo a você, eu gosto. O pessoal fica, pô, você atende tanta. Rapaz, eu gosto. Eu gosto porque é aquele tal negócio. Eu sou um cara objetivo. O que eu posso fazer, eu faço logo. Dou a palavra e cumpro. O que eu não posso, eu falo a verdade. Então, para mim, é muito fácil, né? Eu não tenho medo de conversar com minhas lideranças, porque eles sabem que o que eu vou falar para eles é o melhor que eu posso, sem enrolação, né? Às vezes eu tenho condição de fazer, às vezes eu não tenho. Então, quando eu posso, eu faço logo. Quando eu não posso, eu digo, ó, eu não posso por isso, por aquilo e tal. E a gente vai seguindo o barco, Ótimo. e assim a vida fica mais fácil. Pelo menos eles sabem que, assim, de mim, no mínimo, uma palavra amiga vai vai ter. ter. E um Um café pouco, quente e né? uma água gelada. Que nem colocaram aqui o cafezinho nem água para você. Fernandinha, Eu quero agradecer por estar aqui com o Paulo, ao lado de Paulo, debatendo assunto importante, né? Assuntos importantes da política, de cidadania. E agradecer ao deputado por ter Obrigado. aceitado o nosso convite, deputado. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho em toda a Bahia, né? O deputado mais votado no estado da Bahia, representando também a minha região, a Graças a Irecê. Deus, graças a vocês, graças a Deus. valeu, meu amigo. Obrigada, deputado. Obrigado, Obrigado, obrigado. obrigado a você. Vamos lá, Obrigado. pau na máquina. Vamos Pau na trabalhar. máquina.